Voltamos a Luís Filipe Vieira, que arrisca ser expulso de sócio do Benfica. Ainda assim, esta expulsão só poderá acontecer se for provado que o ex-presidente do Benfica cometeu infrações disciplinares enquanto liderava o Benfica. Segundo o Jornal Record, o Clube da Luz prefere esperar pelo desfecho da Operação Cartão Vermelho antes de tomar esta decisão. Há 4 sanções possíveis ao abrigo dos estatutos: a repreensão simples, a repreensão registada, a suspensão temporária e a expulsão. O castigo é decidido em função da gravidade da infração disciplinar. Pode mesmo deixar de ser sócio do Benfica, Luís Filipe Vieira, depois de ter deixado de ser presidente. Este é o primeiro tema da nossa Liga de Ouro. Estão comigo o Jorge Amaral, o António Figueiredo, também a Rita Garcia Pereira e o Vítor Pinto. Uma boa noite aos 4. António Figueiredo, responsabilizar Luís Filipe Vieira caso venham a ser provados estes crimes, deve ser uma preocupação da próxima direção do Benfica? Não, penso que não. Primeiro há que realmente saber o que é que o ex-presidente fez ou não fez e quais são as responsabilidades dele. Portanto, até agora o que acontece com o Luís Filipe Vieira está indiciado. Portanto, não está nada provado, não houve julgamento, não houve nada. Depois, em todos estes castigos, deve-se realçar que a expulsão de qualquer sócio do Benfica tem que passar por uma Assembleia Geral. Portanto, a direção o que pode fazer é, se encontrar motivos para tanto, pode propor a expulsão de Luís Filipe Vieira. Mas chamo a atenção aos benfiquistas, Mariana, que se calhar era melhor pensar, em vez de a gente passar agora a vida, parece que é moda, em expulsar sócios, em muitas vezes não se atribuir os galardões honoríficos que o Benfica tem tão a destempo. Antigamente, os galardões honoríficos do Benfica, eu estou a falar da Águia de Ouro, da Águia de Prata, quase todos eram dados a título póstumo. Agora dá uns tempos para cá. Portanto, parece que a única coisa que é preciso ser é presidente do Benfica para ter direito a ser Águia de Ouro. E eu lembro que houve presidentes do Benfica com vários títulos conquistados que nunca receberam esse galardão. Portanto, acho que há que repensar... Acho que Luís Filipe Vieira não devia ter recebido. Diga? Luís Filipe Vieira não devia ter recebido? Não devia ter sido, nem ele, nem outros que receberam o galardão ainda em vida. Ainda em vida, com uma obra, olha, como esta agora. Portanto, é inegável que o Luís Filipe Vieira fez coisas válidas no Benfica. Portanto, vamos ver o que é que realmente a Justiça conclui sobre as culpabilidades dele. Não pode haver culpados sozinho, eu já levei com isso na história do Sr. Azevedo, já levei com isso. O Sr. Azevedo teve 3 anos no Benfica e foi o único mau que andou lá na fita. Daqui a pouco também já vamos não aconteceu nada a ninguém. Para esse lado. Portanto, um pouco mais. Isto tem que ver com os responsáveis das coisas. Portanto, o Luís Filipe Vieira, portanto, agora vão investigar. Quer dizer, ninguém viu, andaram estes anos todos e não sabem de nada, não viram nada, não apoiaram nada. Já lá vamos também a esse tema, esta averiguação que a SAD diz que vai fazer, mas, Vítor, pelas informações que tens, está ou não a ser estudada esta hipótese de Luís Filipe Vieira vir a ser expulso de sócio do Benfica? Boa noite, Mariana. É sempre uma possibilidade prevista em 7 estatutos. Eu estou muito longe de ser um especialista em estatutos do Benfica, mas se consultarmos o artigo 29, existe de facto essa possibilidade. Só que existem alguns passos que têm que ser dados, Mariana. Em primeiro lugar, trata-se efetivamente de uma decisão que cabe única e exclusivamente à direção, o que também me surpreendeu de alguma forma, mas que depois tem algumas nuances. Desde logo, por exemplo, uma pena da gravidade da expulsão, embora não sendo um parecer vinculativo, deve ser discutida em plenário dos órgãos sociais. E mesmo depois que perante essa decisão uma expulsão avançasse, e atenção, no segundo ponto do artigo 29 há uma situação muito relevante, que são os atenuantes, e fala lá de várias circunstâncias de serviços prestados ao clube. Se de facto muitas das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas ligadas ao atual regime benfiquista, sempre consideraram que Luís Filipe Vieira foi o melhor presidente da história do clube, muito provavelmente isso poderia funcionar como uma circunstância atenuante. Mesmo que todos esses aspectos ponderados levassem a uma eventual expulsão de sócio, depois não haveria a possibilidade de recurso, Mariana, e esse recurso então levaria seguramente para uma Assembleia Geral a discussão sobre se Luís Filipe Vieira devia ser expulso ou não. Queria apenas notar que no caso de Bali Azevedo, por exemplo, a expulsão foi discutida em Assembleia Geral e 30% dos votos expressos na altura foram contra a expulsão de Bali Azevedo. Bali Azevedo, pensa bem, Mariana,
30% dos votos expressos na altura, creio que em 2005, quando a primeira detenção foi em 2001. Foi 4 anos depois da primeira detenção. E já agora, já que estamos também a falar de Luís Filipe Vieira, da detenção, tudo o que se passou, é só termos em conta isto. José Sócrates, por exemplo, foi preso em 2014 e ainda nem sequer foi a tribunal. Portanto, até o Benfica ter a certeza que há uma sentença em julgado que possa eventualmente considerar Luís Filipe Vieira, ou melhor, que possa revogar o nosso entendimento da presunção de inocência em relação a Luís Filipe Vieira, que certamente a direção do Benfica vai preservar, provavelmente podem passar mesmo muitos anos. Não sei se serão 5, 6, 7, 4, mas esse cenário de expulsão mariana, realisticamente, vai-se colocar daqui seguramente a uns anos valentes. É um cenário que já se colocou, Rita, para Bruno de Carvalho. Na altura foi confirmada também em Assembleia Geral a expulsão do ex-presidente do Sporting por violar os estatutos. Este caso de Luís Filipe Vieira, para ti, é mais grave ou não? Boa noite, antes de mais. Eu sorri, tive aqui um momento de hesitação antes de ter qualquer outra intervenção. Eu queria agradecer a um jornalista desta casa por uma intervenção que fez à margem, que é o Diogo Carreira, e em especial as perguntas que fez ao ministro Eduardo Cabrita, quando todos os seus demais colegas se calaram. E, portanto, preste-lhe aqui esta homenagem, porque teve coragem quando mais ninguém a teve naquele exato momento. Dito isto, eu vou discordar aqui, quer do que disse o António Figueiredo, e estava há bocadinho a consultar o telemóvel justamente para ir aos estatutos. Vou discordar, quer do que disse o António Figueiredo quanto à tramitação, quer o que disse o Vítor Pinto. Vamos lá por partes. O Benfica pode esperar pelo trânsito em julgado, efetivamente, mas as responsabilidades são paralelas e podem ser discutidas em paralelo no Benfica como foram no Sporting. Por seu turno, o que vai à Assembleia Geral é o eventual recurso da decisão que venha a ser tomada. Ou seja, não é a Assembleia Geral que tem de confirmar a decisão, só confirma se houver este recurso. E, portanto, em termos de tramitação, de facto, exceto quanto ao órgão que decide a pena, não se afasta muito do Sporting. Para lhe ser o mais honesta, eu continuo a preservar a presunção de inocência e, portanto, mesmo tendo presente que as responsabilidades são diferentes, vou assumir, por enquanto, que Luís Filipe Vieira não fez parte das coisas que lhe são imputadas, pelo menos a benefício de raciocínio. De todo o modo, das coisas que lhe são imputadas, parece resultar prejuízo para o Benfica. E, nesse caso, será pior do que fez à data Bruno Carvalho. Até porque Bruno Carvalho não esteve nunca acusado de fazer negócios em proveitos próprios e é o que se discute aqui. Pelo menos do que nós sabemos das notícias. São essas as suspeitas que recaem sobre Luís Filipe Vieira, que neste momento, Jorge, já não é presidente do Benfica, não tem também intenções de se recandidatar à presidência do Benfica, mas uma eventual expulsão de sócio de Luís Filipe Vieira podia ser aqui o materializar do fim da era Vieira, ou achas que já não é preciso mais nada para que isso já tenha acontecido? Muito boa noite a todos. Eu acho que não é necessário debater mais no ceguinho, como a gente costuma dizer, não é? Acho que todo este processo que está a acontecer, que todos nós sabemos, e possivelmente, se calhar, outras coisas que a gente ainda, a pouco e pouco, o novelo vai-se desfiando e vamos sabendo, cada vez é capaz de agravar mais a posição do presidente Luís Filipe Vieira, do ex-presidente Luís Filipe Vieira. Portanto, eu acho que todo este processo, como já foi dito pelo Rui, pelo Vítor, aliás, desculpa, vai demorar muito tempo. Tudo isto demora, digamos, uma imensidão para haver uma condenação. Portanto, acho que não vai valer, acho eu, na minha ótica, que não vai valer muito a pena, porque acho que a era Luís Filipe Vieira chegou ao fim. Agora, eu não sei, a doutora Rita há bocado estava a explicar realmente esse tipo, se houver uma continuidade de prejuízos, cada vez mais prejuízos para o Benfica, não sei se através de uma convocação numa Assembleia Extraordinária ou algo assim, isto possa acontecer. Não sei, haver uma sucessão. Agora, a partir do momento em que o Benfica determina e diz que agora não vamos ceder nada, mas só mas só quando este caso for, digamos, concretizado, é que poderemos ou não tomar este tipo de decisão.
Até lá, eu acho que vai demorar tantos anos, que realmente não vai muito valer a pena. O que a Rita estava há pouco a explicar, Rita, é que não é preciso, não é obrigatório a que este caso, este processo transite em julgado para ser tomada uma decisão destas, não é? Não, não é obrigatório. Ou seja, a circunstância... Eu não estava a ouvir muito bem, Rita. Pareceu-me... Não é obrigatório. Estou a concordar consigo, Jorge. Não é obrigatório. O Mas que Benfica haja pelo menos decidiu... alguma coisa em primeira instância, doutor. O Benfica decidiu, eu não estou a criticar a decisão do Benfica, parece-me adequada. O Benfica decidiu, tendo em conta a gravidade, não o fazer já. Eu só estava a dizer que é uma opção, não é uma imposição, não tem de esperar até ao fim. Pode fazê-lo e decidiu fazê-lo. Tendo em conta a complexidade e a circunstância, parece-me, de não estar ainda acusado, estar apenas indiciado, e o processo não está ainda sequer firme, se calhar foi a decisão mais prudente, de facto. Depois podemos discutir se daqui a 6, 7, 8 ou talvez mais anos se justifica ainda assim a expulsão. Isto é, se com uma pessoa completamente afastada se faz sentido fazer isso. Mas isso já é uma questão de oportunidade e menos jurídica. Ainda querias intervir, Mariana, Rita, rapidamente, antes de avançarmos? Não, é muito rápido, é muito rápido. Já agora, devido à diferença da doutora Rita Garcia Pereira em relação à nossa casa, e o Diogo Carreira não é só um terror para o ministro Eduardo Cabrita, às vezes também é um terror para algumas das pessoas que trabalham cá na casa, grande Diogo Carreira. Mas no bom sentido, como queria explicar, só fazer esta diferença. E eu recebi várias vezes, já recebi várias vezes desde ontem um artigo de um eminente jurista chamado precisamente Garcia Pereira, não sei se a doutora conhece, e acho que é mesmo de leitura obrigatória. Acho que é mesmo de leitura obrigatória, porque há alguns pontos em que o doutor Garcia Pereira toca, como por exemplo em relação a este caso do cartão vermelho, como por exemplo as práticas judiciais inconstitucionais que mais uma vez ficaram patentes na forma como foram seguidos alguns procedimentos em relação aos arguidos neste caso. Seja os próprios, alguns crimes que ficam impunes, mas crimes cometidos do lado da justiça pela forma como, por exemplo, são tratadas algumas das pessoas sobre as quais alegadamente há suspeitas. E eu adoro sobretudo o subtítulo que está lá no texto das ratazanas em fuga, e um recado muito importante também, porque se alegadamente existem práticas judiciais e inconstitucionais que se repetem, isso de facto tem responsabilidade não só do poder político, como sobretudo do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. E o Dr. Garcia Pereira também teve a coragem de dizer aquilo que muitas vezes é calado, até por muitos jornalistas que trabalham na área da justiça, ficam muito presos àquilo que são as narrativas do Ministério Público, dos juízes, o que eu entendo perfeitamente, mas por vezes também é preciso quem está mais distanciado ter esta visão desempoeirada das coisas para nos fazer a todos refletir aquilo que aconteceria se fosse connosco. Vamos continuar também a olhar